Olá, complementando a nossa aula, já que nós atingimos o tempo máximo permitido para a gravação, complementando a nossa aula, nós precisamos entender, de acordo com o profeta Oséias, que o povo de Israel perecia por faltar conhecimento da palavra. Oséias 4, versículo 6. O meu povo perece por falta de conhecimento, falta de palavra. Como eu dizia, a obesidade não é saúde. A obesidade, na verdade, é um sinal de enfermidade. Por isso que é importante para a pessoa obesa investigar o motivo dessa obesidade. Isso é muito fácil de entender. Basta que a pessoa possa ir no endocrinologista, ir num clínico, ir num cardiologista, ver se sua massa e o seu corpo, com a sua altura, está em equilíbrio. Se não está, procure ajuda. Um nutricionista, um psicólogo, para que a pessoa possa vencer essa enfermidade. As pessoas não. Hoje há um entendimento que a obesidade é doença. E como tal precisa ser tratada. E a igreja brasileira está obesa, ela não cresceu. Ela está obesa, está doente. E doente dessa enfermidade chamada analfabetismo bíblico, onde as pessoas com a sua teologia rasa, com a sua teologia fraca, não conseguem viver de uma maneira mais adequada, mais tranquila, mais ética, mais evangélica, mais cristã. Há algum tempo atrás, quando nós não tínhamos tantos recursos e as igrejas eram mais humildes, e as pessoas se dedicavam mais à leitura da Bíblia, ao estudo da Bíblia. Nós não tínhamos muitas pessoas com uma formação acadêmica, mas eram pessoas que tinham alfabetização teológica. E por conta disso tinha uma ética cristã invejável. E nós víamos homens e mulheres humildes que eram referentes. Não, aquele é crente, aquele ali é servo de Deus. Hoje já não dá mais para falar dessa forma. É por isso que o salmista, no Salmo 119, versículo 11, ele fala: guardo a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Por que isso, irmãos? Eu só posso viver uma vida de santidade, uma vida debaixo da direção de Deus, se eu entender, se eu compreender, se eu estudar, se eu ver, se eu me dedicar à compreensão, ao estudo diário das Escrituras Sagradas. Por isso que o texto bíblico nos convida a que nós guardemos a palavra de Deus no nosso coração. Oséias, ele fala em guardar a palavra e em prosseguir a cada dia no conhecimento de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Como é que eu posso guardar a palavra sem lê-la, sem estudá-la? Como é que eu posso guardar a palavra se eu teimo em vivenciar o analfabetismo bíblico? Eu temo em seguir aquilo que a pesquisa da Lifeway Resource encontrou em ler a Bíblia esporadicamente. Estudar a Bíblia, às vezes, uma vez
na semana ou raramente. Eu não vou entender, eu não vou compreender, eu não vou ter a possibilidade de vivenciar uma vida de fé com a ajuda, com auxílio de Deus, para que eu possa crescer. Por isso que nós vemos muitos meninos na fé, crianças que podem ter os cabelos brancos de ancião como o meu, mas o comportamento, as atitudes, a maneira como lidam com as situações da vida, são maneiras infantis. A grande escritora Elizabeth Elliot, que perdeu seu marido, um missionário no Equador, ela escreveu um livro lindo, Nenhum Sofrimento é em Vão. Como é que essa mulher chegou a essa conclusão? Essa mulher que teve o seu marido assassinado no campo missionário pelas pessoas que ele se predispôs a levar a palavra com carinho, com amor. Aquela mulher que ensina nesse livro a não ter rancor, não ter ódio, não ter raiva. Como é que ela conseguiu entender a beleza do ensino de Jesus e das Escrituras acerca do sofrimento? Lendo, estudando, dedicando-se, vivendo essa palavra. Como guardar a palavra sem lê-la e estudá-la? A igreja brasileira, infelizmente, está obesa, doente, precisando de cuidados, precisando fazer uma dieta, menos show, menos música, menos apresentações, menos ações, do mundo business, mais palavra de Deus, mais dedicação. Meus irmãos, quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, e nós vemos Paulo chegando nas comunidades cristãs e falando um sermão de horas. Até teve aquele menino que caiu da janela porque ficou com sono ao ouvir Paulo. E Paulo não era um pregador eloquente, era um pregador profundo, não eloquente. Eloquente era Apolo. Por isso que as pessoas gostavam de ouvir Apolo falar. Paulo era profundo, com ideias firmes, com bom conteúdo, mas não tinha eloquência, retórica, né? E hoje nem isso nós temos. Como eu falei, pregadores que falam palavras de ordem, como se fossem os MCs das músicas modernas, para fazer o auditório se enebriar com uma ação emocional. Paulo, quando chegava numa comunidade, ele fala que ia para ali com tremor e temor, colocando-se debaixo da ação de Deus, para que Deus pudesse usá-lo na explicação do texto bíblico da melhor forma possível. Como guardar a palavra sem lê-la e sem estudá-la? Jesus nos diz: é preciso combater o analfabetismo bíblico. É preciso dedicar tempo à leitura e ao estudo da palavra. Enquanto vivermos tão somente de domingo em domingo,
ou de quarta em quarta, ou de terça em terça, ou de quinta em quinta, participando tão somente, que é importante sim, de cultos congregacionais, de reuniões, de festas, de congressos, de conferências, e não de uma vida dedicada à leitura e ao estudo da palavra de Deus, nós permaneceremos como analfabetos bíblicos, tal qual os saduceus. Por isso que o Senhor Jesus falou: o erro de vocês é causado pela sua ignorância das Escrituras. Ou seja, o que Jesus estava falando para os saduceus era: estudem a Bíblia, leiam a Bíblia, busquem entendimento, façam com que a sua inspiração seja também fruto da sua transpiração. Billy Graham citava isso, né? Os seus sermões, eles tinham 90% de transpiração, ou seja, ele se esforçava, ele estudava, ele buscava entender os textos que ele ia explanar, e tinha 10% de inspiração, porque o resto é Deus que faz. Nós precisamos ter essa postura de Billy Graham, o pregador dos pregadores do século XX. Um homem que fazia a obra de Deus com tanto carinho, tanto amor, e pôde dedicar a sua vida inteira à pregação da palavra. 90% de transpiração, estudo, leitura, e Deus vai fazer a obra. Pregações rasas, ensinos rasos, shows, não geram pessoas saudáveis, geram pessoas obesas espiritualmente. Mas em algum momento essa obesidade vai ser detonada pela comorbidade que a segue. Assim como uma pessoa obesa geralmente tem lá a sua glicemia alterada, a sua pressão arterial também descompensada. O obeso que sofre de analfabetismo bíblico também tem os seus momentos de dificuldade, e normalmente nós os vemos quando acontece algum escândalo. E aí a pessoa se pergunta: mas como é que pode isso? Pode porque era uma vida que não tinha profundidade na palavra de Deus. Por isso, o meu convite hoje a você, e o convite que eu faço a mim também, nessa segunda parte do nosso estudo, é que nós possamos, de fato, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, e não cair naquilo que Oséias fala no seu livro, no capítulo 4, versículo 6, na falta de conhecimento. Conhecer e estudar é sinônimo de crescimento. Que Deus possa abençoar você e a sua família para prosseguir no conhecimento, prosseguir na vida de fé, prosseguir na edificação, na leitura da palavra, na dedicação do estudo. Há bons livros, eu citei aqui 4 livros que todo cristão deve ler: as Confissões de Santo Agostinho, as Institutas de João Calvino, o Discípulo Radical, John Stott, e o Jesus que eu nunca conheci, de Philip Yancey. Mas há muito mais outros livros. Hoje há tanta facilidade, não é, para a pessoa conseguir um livro. Não basta usar a desculpa que não tem dinheiro para comprar. Há livros em PDF que podem ser acessados.
na internet, gratuitamente, né? Pessoas disponibilizam, leiam, leiam, estudem, estudem. O azeite, ele vem com conhecimento. A unção vem quando nós conhecemos a Deus e prossigamos em conhecer a cada dia esse Deus maravilhoso que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Sigamos, pois o conselho de Jesus é aquele grupo de saduceus. Vamos deixar a nossa ignorância de lado. Vamos levantar e buscar conhecimento da palavra através da leitura diária e do estudo das Escrituras de maneira sistemática e de maneira diuturna. Que Deus abençoe você, a mim e a todos nós, rica e abundantemente. Amém.